Normalmente, quando lança um sistema novo, eu gosto de dar uma olhada para avaliar o trabalho, ver se foi bem feito, se vale a pena jogar, se realmente a parada tem futuro. Ainda mais quando estamos falando de um sistema tão hypado quanto o Daggerheart. Então eu dei uma boa olhada em todo o material e posso dizer que eu estou bem impressionado. Mas como eu queria fazer um vídeo um pouco mais rápido, eu resolvi trazer para vocês 5 mecânicas que, na minha opinião, são melhores do que D&D. Por exemplo, todo mundo acha meio chato aquele esquema da quinta edição de cair com 0 ponto de vida, levantar de boa só com um pontinho de cura, né? Essa parada é meio esquisita. O Daggerheart faz isso de forma bem diferente e isso é uma das coisas que eu vou te mostrar aqui hoje. Olá, pessoal! Grun tá na área trazendo pra você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência comparando sistemas de RPG e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas regras e mecânicas do novo Daggerheart, o jogo que o grupo do Critical Role acabou de lançar e com muito sucesso. A parada meio que esgotou rapidinho da loja. E eu até pensei em fazer um vídeo completo com todo o review e análise dele, mas eu confesso que eu não sei o quanto a galera tá interessada no sistema. Eu não queria fazer algo super profundo se não fosse apreciado. E apesar dele ser um sistema de fantasia heróica, com temas muito parecidos com o D&D, a ideia do jogo é completamente diferente e não dá pra dizer que ele é uma cópia em nenhum sentido. Só a principal mecânica de jogar 2D12 e o resultado variar aí entre medo e esperança já é completamente diferente, sem contar toda a inclinação para a narrativa do RPG. Então, se saber mais sobre esse sistema é algo legal e que você quer, coloca aqui nos comentários se você tem esse interesse num vídeo mais completo sobre o Daggerheart, com as mecânicas, estilos, a parada toda assim que a gente faz, aquele vídeo mais grandão, mais profundo. Deixa aqui embaixo para eu poder avaliar se a comunidade tem interesse nesse conteúdo. Mas vamos lá, direto pro assunto do vídeo. Eu diria que das 5 mecânicas que a gente vai comentar aqui, eu tenho 2 principais que são preferidas assim, e eu acho que realmente elas trabalham bem melhor do que o D&D quinta edição. A primeira delas eu vou falar logo de cara e é todo o esquema que envolve pontos de vida e limiar de dano. E na verdade são vários assuntos juntos, né? Só que eu vou condensar aqui nesse tópico só de pontos de vida. No Daggerheart, seus pontos de vida são indicados por sua classe. Você começa aí no nível 1 com uma média de 6 pontos de vida e eles podem ir aumentando durante a evolução do personagem. Cada personagem possui os chamados valores de limiar de dano, que aparecem em 3 categorias. Mínimo, que corresponde a 1 ponto de vida, maior, que corresponde a 2, ou severo, que corresponde aí a 3 pontos de vida. Então, apesar de ter somente 6, cada vez que você toma uma pancada, você só pode perder no máximo 3 pontos de vida, que seria esse limiar severo de dano. Esses valores são indicados pela armadura que está sendo utilizada e o nível do personagem. E eu sei que pode parecer meio complicado, né, cara? Mas deixa eu dar um exemplo que você vai ver que é bem fácil e principalmente deixa eu dizer porque que isso é maneiro. Você imagina aí um guerreiro nível 1 mesmo, usando uma chainmail, a famosa cota de malha inglesa. O limiar de dano padrão dela é 7,15, mas como soma o nível, isso vai ficar 8,16 na sua ficha. É só você anotar essa parada e quando esse guerreiro tomar uma pancada, vamos supor, de 14 de dano, você vai olhar aí na ficha, vai ver qual é o limiar que você tá e aplica. 14 é maior que 8, menor que 16, então você vai tomar um dano maior, ou seja, 2 pontos de dano. Bem simples, tranquilo, mas por que eu acho isso bom? Por que eu tô dizendo que essa é uma boa maneira de registrar os pontos de vida e o dano? Por que vale todo esse esquema aí, essa complicação? E na minha cabeça são vários motivos. Inclusive um especial, que eu vou falar no final desse tópico, para poder introduzir uma nova regra importante para o Daggerheart relacionada à armadura. Mas de cara eu quero dizer que o sistema evita a inflação infinita de HP aí, que muitas vezes fica chato de marcar. O Baragor, por exemplo, lá no nível 20, ele tinha 267 pontos de vida, cara, um absurdo. Com números menores, diminui aí a velocidade para você calcular as coisas. Depois que você calcula aí o limite de dano, basicamente é só olhar ali na ficha, você vai ver se tomou 1, 2 ou 3 pontos de dano. Você não precisa ficar somando, nem diminuindo HP, enfim, bem mais tranquilo. Só que eu diria que o principal motivo para eu gostar desse sistema é por conta do equilíbrio dos combates, tanto pro lado do jogador quanto pro lado dos monstros.
Esse sistema ele evita umas discrepâncias que a gente tem às vezes, por exemplo, com os críticos, que podem acabar com um combate numa única pancada, de um lado ou do outro. A gente teve exemplo aqui recentemente no canal, do Bullet que matou o personagem do Dan numa única pancada e das mãozinhas lá que detonaram a vida do personagem do Beto, nas nossas campanhas aí no RPG das antigas. E você pode até pensar, pô, Gruntar, mas aí você tá tirando o perigo do jogo. E isso é até uma verdade. Só que eu consigo colocar perigo no combate de outras maneiras, sem precisar ficar me preocupando de algumas jogadas de sorte desconfigurarem totalmente o combate que eu planejei. E se você pensar bem, nesses dois exemplos que eu dei, a situação gerou um desconforto aí no jogo, sabe? Não foram cenas legais, os jogadores não ficaram assim de boa, elas pareceram cenas injustas. E no Daggerheart isso não aconteceria. Tem outra parada, esse sistema permite que todo tipo de criatura seja perigosa o tempo todo. Lá no D&D, quando você está no nível mais alto, você pode simplesmente ignorar ali os Eds, as criaturas mais fracas num campo de batalha, né? Partir para cima do chefão, porque o dano que essas criaturas aqui não vai ser significativo, ou provavelmente elas não vão nem te acertar. No Daggerheart, se você fizer isso, ainda assim você pode tomar 1 ou 2 pontos de dano que vão ser preciosos para o seu personagem. Cresce muito devagar a vida que você tem. Então é uma maneira de representar o perigo que existe no mundo o tempo todo. Lá do lado do jogador, tem muito combeiro safado que faz umas maluquices aí para poder aplicar 250 de dano num round só. E isso não vai ser possível no Daggerheart, o que eu acho uma coisa boa, equilibra aí a situação. Mas ao mesmo tempo que tem esse equilíbrio, que ele limita o combeiro, ainda assim ele estimula esse tipo de jogador. Galera que gosta aí de otimizar a ficha. Só que ao invés de montar a ficha para dar o dano máximo aí num round, a ideia aqui é você tentar as builds que são mais consistentes, que você vai estar sempre aplicando um dano severo no inimigo, round após round. Então você não perde esse aspecto aí do jogo, você não perde aí a diversão do jogador combeiro. Só que ele não vai ficar completamente diferente de um outro jogador que é mais de boa ali, que tá do lado dele, fica todo mundo feliz. E eu falei que tinha um sistema com questão de armadura, né, que é introduzido por conta desse limiar de dano. Falando um pouquinho dessa mecânica, cada armadura tem um valor de qualidade aí atrelado a ela, né? Varia de 3 a mais simples, até 8 as mais complexas no nível mais alto. A Chainmail, que eu dei o exemplo, tem 4 nessa qualidade aí, ó. E a ideia é que uma vez por ataque, você pode gastar um ponto da sua armadura para diminuir o limiar de dano que você está recebendo. Por exemplo, se você tomou um dano severo, você pode gastar um slot da sua armadura para tomar somente 2 de dano, ao invés de 3, que seria o referente ao dano severo. Quando os slots não estiverem mais disponíveis, aí a armadura não pode mais dar esse tipo de proteção até que ela seja consertada. E eu acho isso legal, porque eu sempre achei que as armaduras deveriam servir mais do que ajudar o personagem a não ser atingido, que nem é no D&D, né? Só que isso é muito complicado de aplicar lá, você teria que refazer o sistema todo do jogo. O Daggerheart já faz isso de maneira nativa e eu achei bem legal. E aí a gente termina essa parte inicial de ponto de vida, armaduras, a explicação acabou saindo longa, mas nada tema, porque agora vai ser mais rápido. Esse primeiro ponto ele era um pouquinho mais complicado, mas eu queria falar dele com detalhes, porque eu acho que realmente é um excelente sistema. Próximos agora serão mais de boa e você vai chegar lá no 5º ponto, que eu também acho que é muito top. Vamos falar agora de trabalho de equipe dos personagens. E isso é feito de 2 principais maneiras no Daggerheart: com ações em grupo ou ataques combinados. Sabe aqueles momentos que o grupo inteiro tenta passar num corredor de maneira furtiva? Aí fica sempre aquela sensação meio esquisita, que o mestre pede todo mundo pra rolar furtividade, aí tem aquele clérigo de full plate que vai falhar no teste e atrapalhar, arruinar o plano inteiro. No Daggerheart isso é diferente, o grupo escolhe um jogador para poder liderar esse teste, e ele vai ser ajudado pelos outros jogadores. Só que essa ajuda não é de graça. Cada personagem pode descrever aí como que ele tá fazendo essa ação para poder fazer um teste relacionado a ela. E esses testes podem variar dependendo do que o jogador está descrevendo. Essa é a grande vantagem. Se nesse teste o jogador for bem sucedido, o líder ganha mais 1 para somar no teste principal. Se o jogador falhar, o líder vai ganhar -1 e aí sim segue o jogo. Então fica muito mais tranquilo, porque todo mundo participa, mas você tem um personagem principal para liderar e ajudar aí o grupo. Já os ataques combinados permitem que 2 jogadores tenham ações em conjunto dentro do combate para fazer um efeito maneiro, para ter vantagem nisso. E esse é um recurso que está disponível para ser utilizado uma vez por sessão. Para fazer isso, o jogador precisa gastar 3 pontos de esperança, então não é de graça, ter um limite. E aí ele escolhe um companheiro, os 2 descrevem suas ações, o que eles vão fazer ali em conjunto, fazem seus testes,
E aí você só precisa considerar o melhor desses testes. E aí você vai ter o efeito mais positivo possível, né? É quase como se você rolasse uma vantagem, só que você faz isso junto com um companheiro seu e você meio que, entre aspas, dá uma ação extra para ele do jeito que o jogo é montado. Então vale muito a pena fazer isso, mas é só uma vez por sessão. E eu acho essas paradinhas muito legais, são simples, mas incentiva aí o trabalho em equipe. De certa forma, é algo que a gente está tentando fazer aí em Fantir também, né? A gente tem a regra do combo para permitir a conversa entre os personagens e fazer esse jogo realmente em conjunto. Mas bora avançar aqui. Na próxima mecânica vamos falar de descanso. Descanso curto e longo que também tem no Daggerheart. E em alguns aspectos eles são até parecidos com o D&D, mas ao mesmo tempo bem diferente, mais interessante, e é por isso que eu coloquei ele aqui nesse vídeo. Você pode fazer até 3 descansos curtos por dia, e eles duram aí 1 hora, igual no D&D. Só que no meio desses descansos, você tem que escolher 2 ações dentre 4 possíveis. Curar parte dos seus ferimentos para poder melhorar ali a situação do teu personagem. Curar parte do estresse, como eu falei, né? O estresse pode prejudicar e ficar sinistro. Consertar a armadura, se você for usando ali para tomar menos dano, sua armadura vai ficar detonada, você pode consertar parte dela num descanso curto. E também ganhar esperança. Você vai usando esperança para fazer os movimentos do seu personagem. Quando chega um short rest, se você tiver ali com pouca esperança, você pode usar um dos seus movimentos de descanso para poder recuperar um pouquinho da sua esperança. Já o descanso longo é mais ou menos a mesma coisa, né, do D&D lá, que você tem que passar um tempo, uma noite descansando, e cai no mesmo esquema de você escolher 2 movimentos, 2 opções, só que você vai ter 5 disponíveis. É curar todos os pontos de vida, curar todo o estresse, consertar toda a armadura, ganhar 1 ponto de esperança ou trabalhar em um projeto que vai um pouco ser relacionado a downtime activity, esse tipo de coisa, mas eu não queria entrar nesse esquema aqui não, só que é algo que o jogador pode fazer ali durante o descanso. Eu não acho que esse sistema é perfeito, assim como no D&D, o descanso acaba recuperando muito do personagem, só que pelo menos aqui no Daggerheart o jogador precisa fazer algumas escolhas interessantes, né? Achei que o sistema tem essa peculiaridade, esse tchan a mais que eu curti. Bora pro 4º ponto, bora falar de incentivo ao roleplay que o Daggerheart faz. E ele faz isso o tempo todo no livro. Eu acabei de mostrar pra vocês aí o esquema de descanso, né? Se liga aqui na regra, eu marquei pra vocês, ó. Note que o livro sempre fala, descreva como você... blá blá blá, descreva como você blá blá blá. E isso tá em todos os lugares, cara, desde a criação dos personagens até a descrição de ações e movimentos. O tempo todo o livro tá incentivando o jogador a interpretar, a descrever, a colocar pra fora o que ele tá imaginando, o que ele tá sentindo. De novo, é um detalhe simples, mas eu gosto bastante desse incentivo. Eu acredito que isso vai ajudar muito os jogadores a terem aquele tchan a mais, aquele roleplay a mais. E muito bem, falei que ia ser rapidinho. Chegamos agora no último assunto que eu achei bem maneiro, acho que merece a gente destacar e comentar aqui nesse vídeo. Estamos falando da morte dos personagens, ou pelo menos o que acontece quando ele chega aí a 0 pontos de vida. No D&D a gente sabe, né, o jogador começa a fazer teste de salvaguarda contra a morte, e aí pode acontecer de ficar aquele levanta e cai, dá uma curinha, levanta, cai de novo, e aí não tem nenhuma consequência, enfim, eu acho isso um terror, um inferno. No Daggerheart, quando um personagem chega a 0 pontos de vida, a coisa é totalmente diferente. Ele precisa escolher um movimento de morte que pode ajudar muito a construir uma narrativa de jogo. E são 3 opções para isso. A primeira delas é o brilho da glória, aí, onde você realiza uma última ação, um último movimento heróico para salvar o dia. E essa ação que você escolher, ela tem um sucesso decisivo, um sucesso crítico garantido. E você pode trocar uma ideia com o seu mestre para poder fazer algo bem maneiro na cena, que vai salvar o grupo, vai matar o vilão, enfim, esse é o lado bom. O lado ruim é que depois desse movimento, seu personagem morre. Adeus, já era, vai de Americanas. Aquela morte heróica para poder salvar a galera. Acho que isso é muito maneiro, é muito épico e alguns personagens eu vejo em algumas situações escolhendo isso. O segundo movimento eu acho mais sem graça do jogo, mas também o mais tranquilo, mais seguro. Você escolhe evitar a morte e fica inconsciente até que seja curado ou o grupo faça um descanso longo. Só que tem um detalhe, quando isso acontece,
você vai jogar o D12 de esperança. Se você tirar um valor igual ou menor do que o seu nível, você ganha uma cicatriz. Mecanicamente, essa cicatriz significa que você perde permanentemente um espaço ali das suas esperanças. E se você perder todos os espaços, seu personagem morre de vez. Por último, existe a opção de arriscar tudo, que é o seguinte: você vai pegar seus dois D12, o de medo e o de esperança, vai fazer um teste, vai rolar ali eles, e se o dado de medo for maior, adeus, já era, tá morto. Porém, se o dado de esperança for o melhor resultado, aí você se dá muito bem. Você recupera um número de pontos de vida ou estresse igual ao resultado ali do D12 e tá de volta na batalha, meu amigo. Então eu acho que algumas situações podem valer esse risco. Você precisa estar de volta na batalha, você precisa levantar. E aí fica um drama danado, porque vai depender aí dos seus dados, quase que um 50-50. Um drama danado e RPG é pra ter drama, cara. Eu não acho esse sistema perfeito, não. Se os jogadores escolherem evitar a morte constantemente, eles vão acabar saindo ilesos se eles não forem muito azarados, principalmente no nível baixo. Se é nível 1 ali, se você cair, você tirar 1 no D12 para tomar uma cicatriz ou não, enfim. Acho que essa é a minha maior crítica, acho que devia ser um pouco mais fácil para o jogador tomar uma cicatriz. E eu vejo uma regra da casa fácil, por exemplo, quando o jogador escolher isso, ele faz o mesmo teste do arriscar tudo, se o dado do medo for maior, aí ele toma uma cicatriz, eu faria dessa maneira, e eu vou fazer assim se a gente for jogar Daggerheart. Mas enfim, independente disso, para mim são opções muito maneiras, muito melhor do que o Cai Levanta do D&D, e por isso eu coloquei ele aqui nesse vídeo para você poder curtir e entender um pouquinho mais. Queria agradecer a galera do Catarse que torna esse tipo de vídeo possível. Com somente R$8 eles me dão uma moral absurda, ganham alguns benefícios ali em troca, tem mapa, token, material de montão para você poder fazer seu jogo de RPG, mas o principal é apoiar esse tipo de vídeo, fazer a gente ter condições de tocar o canal e criar conteúdo para vocês. Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente no Catarse. Se você quer apoiar, mas não tem uma grana ali para contribuir, tá de boa. Tem sempre um link aqui embaixo, um link patrocinado da Amazon. Se você usar esse link para comprar qualquer coisa lá na Amazon, você vai estar me dando uma comissão, e é uma comissão muito relevante. Você fala assim, ah, não tá, mas vou comprar uma parada de R$20, você vai ganhar praticamente nada. Cara, não, vale muito a pena. Tem comissão que chega a 10%, então onde você gastou 20 eu ganho 2, mas vai somando com a galera toda, é muita coisa. Deixa o link aqui no favorito, você me dá uma ajuda gigantesca se você comprar pela Amazon usando ele. Tenho mais um recadinho antes da gente finalizar e eu dar uma dica para vocês. Se você precisar comprar algum acessório de RPG, seja conjunto de dados, miniatura, tinta para pintar miniatura, grid de batalha, vai lá no Mercado RPG. Os caras são a melhor loja de RPG do Brasil. A gente é parceiro aí há muito, muito tempo e vale muito a pena você dar uma olhada lá. Eu tenho um cupom de desconto, o link tá aqui embaixo. Fica a dica aí para você. O Mercado RPG é uma excelente loja para você poder fazer suas compras. E aí aqui no finalzinho é aquele esquema. Se você quiser mais sobre Daggerheart, saber mais do sistema, que eu faça aquele review completo, deixa aqui no comentário, quero ver se a galera está interessada ou não, e aí eu posso fazer esse vídeo. Se o vídeo for rolar, eu vou deixar ele desse lado aqui, ó, quando ele ficar pronto. Então, de repente, assistiu esse aqui, cola no outro aqui mais profundo. Desse outro lado, eu vou deixar as minhas regras da casa para D&D quinta edição. Essas regras têm algumas adaptações para as coisas que eu menciono aqui nesse vídeo, que são tratadas pelo Daggerheart, mas no D&D a gente não tem isso, então eu faço a regra da casa. Descanso, salvaguarda de morte, além de muitas outras, estão nas minhas regras aqui, ó, dá uma olhada, esse vídeo vai ficar pronto rapidinho, você pode clicar aqui para entender um pouco mais de como a gente está jogando. Duas mesas minhas estão assim, né? Tanto a RPG dos velhos lá, os Sentinelas, quanto a galera dos Spellcasters estão usando essas regras. Você pode usar aí o que você gostar na sua mesa também. Agradecer agora de montão a todo mundo que chegou aqui, que dá aquele like, que segue a gente aqui no canal, que acompanha as streams, enfim. Muito obrigado pelo apoio, pela moral. Sem vocês isso tudo seria impossível. Então valeu demais. Clica aqui do lado para a gente ficar juntinho no YouTube. Vou fechando por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera! Abraço!